RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Estamos quase no dia de Natal, mas seguimos firmes neste especial para meditar e preparar para uma das épocas mais bonitas e mais especiais do ano, se não a mais especial, vamos lá ser sinceros. No episódio de hoje eu conto com Israel Mazzacorati para falarmos acerca do Evangelho de Marcos e também aproveito para relembrar-vos que o Israel é doutor em Teologia e pastor na Igreja Água Viva em São Paulo, no Brasil. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Israel, ao contrário de Mateus e de Lucas, o Evangelho de Marcos parece que é a ação atrás de ação. Parece que é mais importante a ação do que os detalhes minuciosos sobre o nascimento de Jesus. E é curioso que, para apresentar o quanto Jesus era o prometido, Marcos começa por falar de João Batista, o seu primo, que também já estava escolhido para preparar o caminho. E a Lucas, por acaso, nós vemos então essa aproximação também de João e de Jesus, quando nós vemos as mães que se encontram, Isabel que tem a experiência, que sente o menino se alegrar dentro dela. Então explica aqui que eles já estavam muito ligados porque já reconheciam o ministério um do outro. Mas a pergunta agora que eu faço é: por que Jesus é apresentado como o primo de João Batista e não há detalhes sobre o seu nascimento? Pois é, essa é uma questão muito particular do evangelista Marcos, né? Acho que a resposta mais, vamos dizer assim, pé no chão, né, uma expressão que a gente usa muito aqui, né, muito realista com relação ao escrever uma história, é que narrar uma história sempre envolve uma escolha, né? Todo narrador precisa escolher o que será narrado. E isso diz respeito ao que ele tem em mãos, né, e o seu propósito, porque toda narrativa é um projeto, né, como também para quem ele está escrevendo, né. Então, Mateus e Lucas encontraram os seus propósitos de escrever genealogias, por exemplo, né, chegaram ao ponto de escrever as genealogias e entrar mais em detalhes sobre estes aspectos, né. Mateus mais sobre a perspectiva paterna e Lucas mais sobre a perspectiva materna, né? Então, dois evangelhos. O curioso é que tanto Mateus quanto Lucas são evangelhos escritos depois do evangelho de Marcos, né? Então, certamente se fizeram a pergunta que a Ana acabou de me fazer e responderam, incluindo nas suas narrativas, estes episódios relacionados à infância de Jesus que foram omitidos por Marcos. Então, isso tem a ver com uma escolha, né? A gente pode ficar imaginando, por exemplo, o final do Evangelho de João, quando João diz que, olha, Jesus fez muitas outras coisas que não estão registradas neste livro. Se todas as coisas fossem escritas, não haveria no mundo espaço para os livros que seriam escritos, né? E nós estamos falando de 3 anos de ministério. Então é quase que um peso, quase uma dor no coração de João ter que dizer o seguinte: olha, eu fui seletivo, eu precisei selecionar o que escrever. E aí vem o grande peso, né? Que é você escolher o que não escrever. Então, o que não seria importante de Jesus, né? Então, é uma escolha tremendamente difícil, né? Então, Marcos faz a sua escolha e na sua escolha, ele quer ir direto à resposta à pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Então, ele não perde tempo, vamos dizer assim. É uma narrativa apressada, como você diz, é uma narrativa repleta de ação. Então, ele não perde o tempo dele de narração com estes detalhes relativos à infância, porque ele quer chegar diretamente no ponto. Quem é Jesus? E essa é a forma como, inclusive, o evangelho começa, já no início do ministério de Jesus, né? Então, eu acredito que o que a gente tiver que responder sem entrar em muitas suposições, eu acho que essa seria a resposta mais concreta, né? Uma escolha de narrador, não tem jeito.
E pronto, sendo ele a pessoa que escreveu, ele estava no seu direito de escolha e ninguém pode dizer nada, a verdade seja dita. Cabe Mas a é, nós apenas aproveitarmos o que ele escreveu e como ele exato. escreveu. Isso é toda a palavra ela é inspirada, então está certíssimo, é o Amém. que nós É precisamos isso saber. mesmo. E é curioso porque não há mesmo detalhes nem do nascimento, nem de José, nem de Maria, nada sobre a hospedaria, não há nada. Nós temos um Jesus que João Batista abriu o caminho para que o seu Uhum. papel messiânico fosse conhecido Sim. e depois o seu batismo e também a travessia no deserto. Juntando isto para celebrar o Natal, parece um bocado complicado Uhum. a tornar isto contemplativo, né? Porque normalmente quando Uhum. nós nos aproximamos do Natal, vamos naquele processo, fazendo o advento, preparando-nos Sim. então para a chegada de Jesus. Mas o Uhum. contexto de Marcos era mais de perseguição. Como é que nós conseguimos contemplar aqui Jesus então, esse nascimento? Eu acho a sua pergunta ótima, porque Marcos, ele, ao escrever o seu evangelho, ele não apenas nos trouxe uma narrativa sobre Jesus, mas é como se ele também estivesse inaugurando uma nova forma de escrever sobre alguém, né? Porque ele é o primeiro, né? E então ele está inaugurando algo aqui. E essa inauguração é por causa do seguinte. Marcos, como os outros evangelhos, não segue um padrão conhecido, existente já, de biografias. Biografias de personagens contam sempre a história de uma vida, então elas se dedicam a isso. Os evangelhos se dedicam basicamente a poucos anos da vida de Jesus, com exceção ali de Mateus e de Lucas, que gastam um pouquinho mais de tinta e papel para falar um pouquinho desses eventos relacionados ao nascimento. Mas o foco são os 3 anos de ministério de Jesus. Marcos é tão extraordinário no que faz porque, na verdade, metade do evangelho dele praticamente conta uma semana da vida de Jesus. A partir do capítulo 8 até o final, ele já está em Jerusalém para morrer, né? Então é uma seleção muito específica, um recorte muito específico na vida de um biografado. Então ele está inaugurando algo novo. Os demais evangelistas seguem o seu padrão e focam neste detalhe. E todos eles trabalham com a pergunta que é lançada por Marcos. Eu acho que aí é que reside o fator contemplativo. A pergunta que Marcos quer responder é: quem é Jesus? Então ele faz isso com uma maestria, porque é o seguinte: ele inicia o seu evangelho dizendo o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a frase de abertura. Então, é como ele chegasse para o leitor do seu evangelho e piscasse para ele assim, dizendo o seguinte: ó, essa é uma formação que só eu e você sabemos até agora. Então, você já sabe que Jesus é Cristo e que Jesus é Filho de Deus, que são dois títulos messiânicos. Então, você já sabe que Jesus é o Cristo, o Messias, portanto, e você já sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ao continuar a narrativa, você, como leitor, percebe que as pessoas envolvidas dessa história não fazem a mínima ideia de quem é Jesus. Então, a incógnita, a interrogação em torno desta figura enigmática que é Jesus, perpassa todo esse evangelho. Aí você vê Jesus mesmo escondendo sua identidade, não deixando que as pessoas digam quem ele é, silenciando os demônios que diziam que ele é: nós sabemos quem tu és, o Santo de Deus, e ele repreende e diz para que não falem nada. Então você vê que há todo um mistério em torno da identidade de Jesus. Eu acho que esta é a pergunta contemplativa. Quem é este que nos chegou no Natal? Quem é este que está entre nós? Quem é este? Porque ele não é apenas o filho de Maria e de José. Ele é apresentado neste texto desde a primeira frase como o Cristo e o Filho de Deus, né? E aí, não sei se eu já posso me adiantar em algumas coisas aqui, Ana, mas é o seguinte: existe um outro elemento da identidade de Jesus que Marcos esconde e que ele não revelou nem para as pessoas que estão envolvidas na narrativa e nem para os leitores do seu texto, que é o seguinte: no capítulo 8 é quando ele vai, agora, as pessoas da narrativa, né? As pessoas envolvidas na história de Jesus vão descobrir que Jesus é o Cristo. E isso vem quando o próprio Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos sobre quem o povo diz que ele é,
e quem os discípulos dizem que ele é. E aí, da boca de Pedro vem a afirmação: Tu és o Cristo. Neste momento, talvez uma das cenas mais conhecidas do Evangelho de Marcos é quando Pedro chama Jesus à parte, repreende Jesus, e aí Jesus começa a aprofundar um pouquinho mais aquele negócio do discipulado, né? Que é o seguinte: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Opa, o que que aconteceu entre uma coisa e outra, né? Como é que numa frase Pedro afirma que Jesus é o Cristo e na cena seguinte Pedro está repreendendo Jesus? Entre uma coisa e outra acontece o outro elemento da identidade de Jesus que foi mantida em segredo por Marcos, que ele é o servo sofredor. Então, quem é Jesus? Ele é o servo sofredor. Ao ser revelado como o Cristo, imediatamente Jesus anuncia que o Filho do Homem haveria de sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos chefes dos sacerdotes, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Do capítulo 8 ao capítulo 10, esta mesma fala de Jesus aos discípulos se repete 3 vezes, né? Então, ali ele traz um outro elemento, desconhecido até então da identidade do Messias, que é o servo sofredor, né? Então, aquilo, ou seja, se torna cada vez mais complexa essa identidade de Jesus. Porque como pode ser o Cristo e ao mesmo tempo ser rejeitado e morto? Não faz sentido. Como pode ser ele o Messias, que é destinado ao trono, que é destinado a governar sobre o seu povo, a reunir as ovelhas perdidas de Israel, e ao mesmo tempo ser rejeitado e assassinado pelas autoridades? Isso não faz sentido. Então havia algo enigmático na identidade de Jesus a ser revelada, né? Então, o Evangelho ele vai tratando conosco de uma forma enigmática. Esse é um recurso literário de Marcos, onde ele vai progressivamente introduzindo esses novos ingredientes da identidade de Jesus e nos dando uma visão cada vez mais completa da complexidade que é a figura de Jesus, né? Agora faz todo o sentido porque é que é a ação atrás da ação, não é só porque ele estava com Uhum, pressa para escrever para uhum, aquele público-alvo que era alvo de perseguição. uhum. E por isso eu faço esta pergunta. Nos outros evangelhos nós temos sempre o Jesus menino, o Deus menino. E É, aqui nós temos o servo sofredor. Será é. que então esses enigmas que Marcos deixava era para nós começarmos a olhar para aquilo que veio, mas também veio para ser um homem adulto, consciente daquilo que foi enviado a fazer em favor de nós? E até mesmo para se Bom, identificar connosco no nosso sofrimento. exato, com certeza. Isso é muito próprio de Marcos, uma teologia mesmo de um servo sofredor. E certamente essa visão, né, do nascimento de Jesus que os evangelistas Mateus e Lucas trazem, e que isso se tornou, talvez na tradição cristã, algo maior do que o próprio projeto dos evangelhos, que é essa grande celebração no Natal e todas as razões históricas que a gente tem para que o Natal tivesse se tornado esta grande festa que se tornou esse ápice, sendo que nos evangelhos o ápice da vida de Jesus não é o Natal, é a Páscoa, né? Então a festa mais importante para nós deveria ser, por fidelidade evangélica, né? Por fidelidade aos evangelhos, deveria ser a Páscoa e não o Natal, né? Eu nem queria interromper, mas eu tenho que fazer menção ao Rafinha, que é um menino que é muito especial para mim. Eu conheço os pais, obviamente, e a mãe conta-me sempre que quando está a fazer o advento com os filhos, é a Olivia e o Rafa, a mãe pergunta sempre, então, o que é que aconteceu no Natal? E ele fala sempre, Jesus morreu, né, mãe? E ele assim, não, Rafa, calma, ainda não é Páscoa. Então, assim, na cabeça dele a Páscoa está bem incutida, mais até que o Natal. Eu lembrei agora dele. Jesus morreu, Mas né, mãe? muito bom e faz todo sentido, né? Porque ele morreu, tá? Mas para que ele morreu? Por que ele morreu? Né? Por que ele precisou fazer isso?
É ali que se completa, de fato, a razão de ser do Messias, a razão de ser de Jesus ter vindo a este mundo, né? Trazer o reino de Deus para esse mundo. Você vê que isso é se o ponto onde Marcos vai direto a ele, que é o início do ministério de Jesus, é a proclamação do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, a proximidade deste reino que está ali, acessível a todo aquele que se arrepender e crer. E isso está ligado imediatamente ao segmento de Jesus. Então, vivenciar o reino de Deus é vivenciar o discipulado de Cristo Jesus, o governo de Deus sobre a vida de quem crê em sua mensagem, né? Então, esse é o ponto focal dos evangelhos. Só que esta mensagem de Jesus, ela perderia completamente o sentido se não fosse a sua morte e sua ressurreição, né? Então, é para lá que os evangelhos estão indo, né? Para esse ponto que Marcos vai diretamente, né? O outro aspecto importante do sofrimento é que, segundo a tradição, Marcos escreve o seu evangelho muito apoiado nas pregações de Pedro, né? Então, Marcos tem essa proximidade de Pedro e isso faz todo sentido, porque a primeira carta de Pedro é basicamente um tratado sobre como enfrentamos o sofrimento, né? Ali você tem uma teologia do sofrimento, então essa identificação nossa com Cristo em seu sofrimento, que é este espírito de Marcos 8: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o caminho do discípulo é o caminho do mestre, né? Então, o evangelho vai nesta direção. Fora isso, a gente tem toda a maestria poética, né, com que Marcos escreveu o seu evangelho. A gente tem, sim, um evangelho cheio de ação, mas ele brinca muito com simbolismos, né? Então, ele tem os seus simbolismos, ele tem a sua imaginação, ele faz jogos brilhantes, assim, entre cenas concretas e significados mais profundos e simbólicos ali. Então, Marcos tem muito disso também no seu texto e que é um texto a ser apreciado justamente por conta disso, que às vezes na nossa leitura rápida, apressada do texto, a gente acaba perdendo isso, né? Agora, o que eu acho muito curioso, e antes de terminarmos, eu chamo-lhe a curiosidade porteira, é uma curiosidade minha, eu chamo-lhe a curiosidade porteira. É o facto de Marcos inicia com João Batista a preparar o caminho, o Uhum. momento do batismo, aquilo que nós ouvimos da parte de Deus a revelar que aquilo é o seu filho amado, e depois Jesus é levado para o Sim. deserto. Mas aí depois temos então os relatos de que Jesus meio que se escondia, os tais enigmas. Hum. Eu nem sei como fazer esta pergunta. A minha vontade é de fazer como uma criança e perguntar: mas porquê? Se já estava tudo tão escancarado. Porque o Israel começou por perguntar não, peço desculpa, por explicar que, olha, esta é a verdade, já ficas a saber do segredo. O segredo é que Jesus é o Sim. Messias. Só que agora os relatos que eu te vou dar é Jesus a esconder isso. É, Então, assim, é. onde é que isso se encaixa na narrativa de Marx e como é que nós podemos olhar para isso? Eu acredito, Ana, que se encaixa em Jesus sendo cauteloso em trazer à luz essa grande revelação que o Messias é o servo sofredor. Então, ele é cauteloso, ele não deixa que a sua fama se propague, então ele evidentemente, né, os seus milagres são sinais miraculosos. Então, o milagre de Jesus, ele não tem fim em si mesmo, né? O milagre, ele aponta como um sinal de que o reino de Deus de fato está presente entre nós. Então, o milagre faz parte sempre de uma maneira de Jesus comunicar o evangelho, né? Em resumo, Jesus comunica o evangelho de duas formas, de formas verbais e não verbais, né? A forma verbal, quando ele conversa, prega, conta uma parábola, e forma não verbal, quando ele realiza um milagre ou quando ele está ao redor da mesa com as pessoas. Então, estas são formas não verbais de comunicação do evangelho. Ao fazer isso,
Jesus, inevitavelmente, se avoluma, né, a questão, a curiosidade sobre quem é esse homem que tem poder para fazer essas coisas. Quem é esse homem que diz os teus pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar pecados, né? Quem é esse homem que tem autoridade sobre os espíritos imundos e assim por diante, né? Então, a questão da identidade vai se tornando cada vez mais expressiva diante da qualidade e do volume dos milagres realizados por Jesus. Então, ele é cauteloso para que, quando chegue no tempo exato, a revelação de que ele é servo sofredor, que isso remete imediatamente a Isaías, a partir do capítulo 40 de Isaías, que é onde se embasa biblicamente a teologia do servo sofredor. Ao fazer isso, ele está no particular com seus discípulos. E ele está indo em direção a Jerusalém já. Então, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós estamos vendo ali uma jornada, até o final do capítulo 10, uma jornada de Jesus particular com os seus discípulos, sim, encontrando pessoas ao longo do caminho, mas é ali que Jesus vai revelando essa identidade do Cristo, né, do Messias ser este que haveria de padecer, que haveria de sofrer, né? Isso, imaginemos nós, que seria algo tremendamente difícil de ser processado pelos seus discípulos, razão pela qual Pedro tem a ousadia de repreender aquele que ele acabou de afirmar ser o Cristo. Então, tal seria a dificuldade. Por quê? Porque eles estão seguindo Jesus. E se o caminho de Jesus é um caminho de morte, é um caminho de sofrimento, o que seria deles? Né? Então, essa transição de entendimento dos discípulos, para mim, é o que está por trás de Jesus no Evangelho de Marcos, principalmente, onde isso é muito frisado, retardar a revelação de que ele é o servo sofredor, né? A gente vê que a expectativa dos discípulos era do Cristo que traz o reino, né? Tanto que a gente tem os dois discípulos chegando para Jesus e querendo posições de honra quando ele assumisse o trono. A expectativa era toda essa. Quando Jesus, isso é Marcos 10:45, precisa chegar para os discípulos e dizer: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é a teologia do servo sofredor, né? Que agora precisava ser internalizada pelos discípulos. Agora, os discípulos têm que entender que aquilo que foi o caminho do Mestre também será o caminho deles, né? Então, é Jesus sendo pedagógico, cauteloso e pastoral com os seus discípulos, né? Preservando, consolidando a imagem de que o reino chegou, porque de fato é quem ele é Messias e ele é o rei desse reino, mas que o caminho do Messias era um caminho de dores, era um caminho de sofrimento, era um caminho que terminaria com um sacrifício, né? E para finalizar, a pergunta que eu faço é: como é que nós conciliamos, como é que nós meditamos então para este Natal a chegada desse menino que Uhum, veio se revelar o servo sofredor, e uhum, como é que nós não deixamos a alegria de lado, sabendo que o caminho que temos diante de nós, como nós dizemos é. aqui em Portugal, não é pera doce, mas é o que vale a pena. É verdade, é verdade. E eu acho que essa é a grande beleza da história do Messias, né? O hino cristológico de Filipenses 2, de 6 a 11, eu acho que capta muito bem isso, né? Porque ele começa com a teologia do servo, né? Aquele que, sendo Deus, não achou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E aí começa a sua trajetória de descida até a terra. É exatamente o que Marcos está contando para nós, e é o ponto focal do Evangelho de Marcos, né? A chegada do servo entre nós, que humilha-se a si mesmo, está em forma humana, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, né? Aonde está a exaltação do Cristo no Evangelho de Marcos? É a história da ressurreição. Ali inicia-se a sua ressurreição, ali inicia-se a sua exaltação, né? E ao fazer isso, não apenas o ressuscita com este corpo para esta vida, mas dá a ele um corpo glorificado e o prepara para a eternidade, e ali, de fato, ele ascende aos céus, recebendo um nome que está acima de todo nome, né? Para que diante do nome dele todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai,
né? Ele conserva do início ao fim a teologia do servo, que nunca buscou nada para si. Tanto que depois que ele é exaltado acima de todo nome, a glória continua sendo para Deus Pai, não para ele, né? Então essa é a beleza dessa trajetória. A história da ressurreição é esta grande virada jubilosa que nos coloca um sorriso no rosto e um cântico novo na nossa boca, né? Porque a história de Jesus não acaba no sacrifício, não acaba na ressurreição, não acaba em um túmulo. A história de Cristo, na verdade, ela tem o seu verdadeiro início eterno porque ele ressuscita. Ao ressuscitar, o que tem início? Não apenas mais uma nova etapa na vida de alguém que morreu, mas tem início a nova criação de Deus. Ele é o primogênito daqueles que ressuscitaram. É nele que está a nova criação, né? Então é ali que eu entendo que o evangelho ele vai até este ponto do sacrifício, mas como ele termina? Não é no túmulo, ele termina com a ressurreição, né? A história continua, nós estamos nesta história, né? E se eu puder trazer isso com as lindas palavras com que Tolkien contou essa história, ele diz que, e eu acho que elas se aplicam perfeitamente ao Evangelho de Marcos, porque é um evangelho que guarda esta tensão até o seu final, né? Que é o seguinte, a história, ela está terminando numa catástrofe, que é o Messias, que é como começou, né? Este é o princípio do Evangelho de Jesus, que é Cristo e que é o Filho de Deus. Começa maravilhosamente bem, mas ela vai indo em direção a uma catástrofe. E a catástrofe acontece na morte, na crucificação, exatamente como Jesus disse que haveria de acontecer. Só que aí Tolkien cria um termo, e esse termo é eucatástrofe, que é quando a catástrofe se converte em uma alegria jubilosa da grande virada, né? Então ali existe a eucatástrofe, ou seja, a morte de cruz é a catástrofe na vida de Cristo, e a ressurreição é a eucatástrofe na vida de Cristo, né? E a história de Jesus é a eucatástrofe na história do homem, né? Porque o que aconteceu neste evangelho, se bem entendidos esses 16 capítulos, nós estamos diante da grande virada da história da humanidade, né? Aquele menino que nasceu, ele estava destinado à cruz, mas a cruz era uma passagem, era um caminho que ele haveria, um caminho de dores, de sofrimento, pelo qual ele haveria de passar para atingir o seu verdadeiro lugar, que era no trono mais alto de toda a história e de toda a criação de Deus. E esta é a eucatástrofe na história do homem, né? Então, crer em Jesus é garantir o seu lugar nesta história, o seu lugar de direito nesta história, né? Um lugar de direito não pelo nosso mérito, mas nos méritos de Cristo Jesus, né? Então, eu vejo que a luz brilha aí, né? Quando nós entendemos que o ponto culminante do evangelho, né, parece ser uma catástrofe, mas a gente não pode se esquecer que aqueles poucos versículos que nos contam uma história de ressurreição e o testemunho das mulheres da ressurreição, aquela é a grande virada dessa história, né? O Entre Linhas contou com a participação especial de Israel Mazakorati e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.